Amigo dela. Tá.
Procedência aqui na TV Galope. Então, o segundo programa. E nesse momento nós vamos falar sobre rédeas, um assunto tão importante, dinâmico, que agrada gregos e troianos. De qualquer forma, quero agradecer para vocês e vou tomar a liberdade da presença de vocês. Já vou agradecer para a Clair, minha amiga aqui, presente que mandou, está ficando friozinho. Ganhei presente de aniversário dela, então já estou usando o Clair aqui no programa. Aqui dentro o ar-condicionado está bombando, então vale a pena usar o meu cachecol novo aqui, a minha golinha nova. Muito obrigada, gratidão. Mas, fora isso, a gente tem aqui dois convidados importantes do mundo das rédeas e eu vou passar a palavra, então, para o Max Heller e para o Rodrigo Alegretti, que vão apresentar os nossos convidados dessa noite. Muito bem, muito boa noite. Boa noite a todos. Vamos nós para o segundo Pelos e Procedência, agora na TV A Galope. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo carinho da web, audiência, né? Eu sei que muitos vão nos ver ao vivo e depois muitos outros no programa gravado no Facebook. Mas que bom ter vocês hoje aqui e uma muito boa noite, meu amigo Max Heller. Vamos nós com essas duas feras aqui do lado. Só hoje, fera, né, Alegrete? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Karen, Robson, Roberto, Dona Giovanni, pessoal de casa, os telespectadores do Pelos e Procedência, agora na TV A Galope. Convidar o pessoal de casa a interagir conosco pelo WhatsApp, né? Volta e meia, a Karen vai passar o número ali pro pessoal, mandar pergunta, mandar trocar ideia, interagir com essas duas feras aqui, né? Que baita oportunidade, né? É, exatamente, essa é a ideia da gente ter o formato de dois convidados só. Isso permite que o pessoal de casa também acesse essa informação, essa bagagem que os convidados vão trazer para nós e dividir com o pessoal de casa todo o conhecimento dos convidados que aqui virão. Então, convido a todos que participem, interajam conosco, se liguem na plataforma do Facebook e depois, quem não pôde assistir, o programa vai ficar gravado. Então, boa noite a todos e fiquem conosco. Isso aí. E aqui, ó, Roberto Jou, acompanhado da sua esposa Paula, dos seus filhos, o João e a Luísa, família aqui, a Dona Giovanni, doutora, posso chamar de doutora? Veterinária, né? Veterinária, doutora Giovanni, Marca dos Santos, para falar desse momento que já vem se prolongando, graças a Deus, e a gente espera que atinja um ápice maior ainda, né? Que é o da rédeas e principalmente do cavalo crioulo inserido nesse universo todo aí, os resultados que o Roberto conseguiu trazer para nós lá dos Estados Unidos, né? Mostrar o nosso cavalo lá, e o loiro foi um dos pontapés inicial também para isso, né? Não podemos esquecer do Alma de Gato, Calabaça, eu acho que foi um dos primeiros crioulos também a correr lá, né? Então vamos começar aqui. Vou pedir para a Dona Giovanni começar dando boa noite dela. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Rodrigo, Max. É um prazer novamente, Roberto, estarmos juntos, né? Falando para todos os ouvintes, os telespectadores, nosso projeto, a nossa conquista, tanto no cavalo como na amizade, né? Agradeço de coração mesmo a TV A Galope e quero desejar esse segundo programa sucesso. Com certeza, com a presença de vocês aqui é garantido. Que bom. Amizade essa graças ao cavalo, né? Que ser agregador, né, cara? Que coisa fantástica, né? Roberto, meu amigo, muito não. Quero agradecer o convite, quero agradecer toda essa estrutura que vocês montaram aqui, a TV A Galope, que eu já venho acompanhando há bastante tempo, vocês desde sempre, né? Um grande fã teu, Rodrigo Alegretti. O Max, há menos tempo vejo ele trabalhando assim, mas como treinador, competidor, né? A gente companheiro de treinamento, de competição, então fico bem contente. Mas de especial quero agradecer a Gil, que sempre apoiou nesse projeto, que era um projeto que deu bastante assim, medo de fazer, de tentar classificar o loiro para os Jogos Equestres Mundiais, e ela nunca andou para trás, sempre com forças. Nessa caminhada a gente teve alguns problemas, né, de apresentações e de estar fora dentro de uma classificatória, e a Gil sempre esteve presente dizendo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então obrigado, Gil, por toda a confiança que tu botou em mim como treinador do teu cavalo. Eu tenho que agradecer. Agradeço. Passa a bola para ti, faz uma introdução aí, porque tu tá... Então, a gente, assim como no primeiro programa a gente falou e tu salientou de volta, a união que o cavalo nos proporciona, conhecer pessoas e aumentar a família em torno disso tudo, né? Então isso é muito importante, eu acho que até o pessoal de casa que acompanha conosco também
de sentir esse ambiente todo familiar, porque o cavalo não é só o simples fato de largar num treinador às vezes e não ter esse suporte, como o Roberto bem disse aqui. Tem muita coisa envolvida nisso, é muita paixão, é muita a abnegação, né? A gente deixa de fazer várias coisas para ter outras. Então isso eu acho que é um passo fundamental. Foi falado assim na amizade dos nossos primeiros e hoje se repete, né? Levar para o pessoal de casa esse amor que a gente tem também por aquilo que a gente faz e que os cavalos nos proporcionam. Então eu acho que para a gente ter um norte, vamos começar o início da Dona Giovanna e do Roberto. Por que a modalidade rédeas? Por que vocês foram picados por essa abelhinha da modalidade rédeas? Eu acho que o pessoal tem um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais do início de vocês, né? Tá, eu fui picado pelo cavalo, na verdade, o cavalo bom, né? O aprender a andar a cavalo. Como que uma veterinária não sabia andar a cavalo? Isso em 2000. Aí uma égua crioula com uma criança andando na RS 040 Viamão, que sou de Viamão, que é muito comum para aquela zona, quem conhece, cavalos. Eu olhei para o meu esposo e disse, se aquele guri tá andando, aquela égua eu posso andar, né? Mansa daquele jeito, e era uma baia. Na beira de uma RS. Conclusão, compramos a égua. E eu andei na tal de égua, a cigana, tem o nome. E o meu filho pequeno andava na cigana, sem sela, sem nada. E a cigana veio a óbito. Foi picada por uma cobra, veio a óbito e a choradeira. Daí começamos a função de querer encontrar outra cigana. Aí começaram as amizades no cavalo. E eu não sabia andar a cavalo, só na cigana, nos outros não conseguia andar. Me inscreveram num curso do Jango Salgado. Aí que começou a rédea. Fomos num curso do Jango Salgado e eu disse, eu não sei andar, não, pode ser qualquer pessoa. E os meus colegas, quem era naquela época, o Roberto provavelmente foi meu colega naquela aula, né? O esposo da Nick estava naquela aula, numa égua tordilha que foi comprado, e eu fui leiga. E o Jango, com toda aquela paciência, dando a aula dele, e lá no querência, e a minha égua empinando, e ele dizendo, alguém tem alguma pergunta? E eu lá do fundo, perto do portão, eu tenho. Como que eu faço essa égua parar? Ele disse, não, todo educado, quebra para um lado, puxa para o outro. E eu tentando. Aí ele chegou, quem sabe a senhora faz ouvinte, era tudo que eu queria, né? Saí do cavalo, fui para a arquibancada, amarrei a égua lá no canto, no portão, e a minha égua começou a cavar no querência. Até hoje deve ter um buraco naquela pista da minha égua. Aí ele pediu para tirar a égua de lá. Eu disse, ai meu Deus, que mico, que coisa feia isso. No intervalo, o Jango super educado disse, eu tenho uma pessoa para lhe ensinar. O Nelson Wood, né? Aí começou a fazer aula. Eu e meu filho fazendo aula. Só como eu tinha clínica e trabalhava muito naquela época, levava o meu filho e às vezes eu só largava lá, não conseguia fazer a aula. E o Jonathan fez 2 aulas e já foi inscrito, se deu muito bem, e foi inscrito num rédea de ouro. Foi lá, e não é que o guri era bom, né? Já fez o primeiro pódio dele. É aí que nós começamos a investir no rédea. Aí veio o crescimento da família, da amizade, que a família, o que agrega isso, porque né? até então o cavalo não fazia parte da vida de vocês. Claro que não. Começou porque eu queria aprender a andar a cavalo, né? Como que eu não sabia andar a cavalo? E hoje tu me pergunta, eu ainda não sei andar a cavalo. Tenho um cavalo em casa que ando, que domino muito bem, mas ainda não tenho tempo para isso. Né? Andar a cavalo todo dia. Então eu vejo que o Roberto é privilegiado, muitos nesse meio é privilegiado, fazem o que gostam, né? Mas isto ainda estou à procura da cigana, tá? Não encontrei a cigana ainda. Monto no oiro, que ele me dá a honra de deixar eu montar no oiro nas premiações. Isso é, nós vamos contar essa história. Mas é só pra frente, né, Roberto? Mas é que ela chega, monta no cavalo, o combinado é deixar pra frente e ela começou a girar. Na hora que eu vi que ela já ia largar os braços, eu falei, não, para, isso daqui não. Agregar a família e amigos, e aí eu comecei a ir nas provas e foi a galera da Joana, da Lela, e vai crescendo hoje Maria Luísa, então se transforma a família.
Ah, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. Ah, vamos ali para Viamão, vamos para Viamão. Independente de onde tu esteja, tu está bem acompanhado. Tá? Tu tá com a família, tu tá com teus amigos. O maior tesouro que o cavalo te traz é a amizade. Aquelas pessoas que tu confia, que tu consegue colocar dentro da casa, consegue conversar, tomando chimarrão, uma água, uma cerveja, qualquer negócio, um churrasco. Não interessa o que... Ah, mas é falar sobre o cavalo. Cavalo bom. E daí entra e, pá, tu viu aquela prova? Não, vamos rever novamente aquela prova. Tu já viu umas 10 vezes a mesma prova. Mas cada vez que tu olha, tu vê um detalhe diferente. Isto que é uma cachaça, é uma delícia. E se vocês deixarem, eu vou ficar conversando aqui a noite toda e não vai ter programa. Que maravilha, que coisa de boa. Mas é assim que começou. Isso aí. Roberto. E tu sabe que sobre isso, o cavalo, ele dá essa amizade. A competição, ele testa o relacionamento. Então ele fortalece mais essa amizade, porque ali tu tem alegrias e frustrações. E ali tu dá uma testada. Porque às vezes nas alegrias, tudo muito fácil, mas nas frustrações. Então esse é um teste bem bonito e esse fortalece muitas amizades, principalmente quando a coisa balança e tu vê que a pessoa tá do teu lado e vai te apoiar. Então isso é muito legal. E aconteceu muito com a Gil quando eu estava montando no Loiro. Mas no meu caso foi assim, eu sou um cara de cidade, né? Meus pais, meu pai é engenheiro, minha mãe psicóloga, meus irmãos engenheiro, minha irmã dentista e eu ovelha negra, gostando de cavalo. E então não tive nenhuma assim, história com cavalos da minha família. Então eu estava no colégio e ficava torcendo para que algum amiguinho meu do colégio me convidasse para ir numa fazenda, que algum tinha uma fazenda, dar cavalo e tal. Eu não tinha história nenhuma, mas gostava muito. Aí comecei, e os caras falavam, para domar cavalo, treinar cavalo, só sendo filho de domador, neto de domador e tal. E eu gostei de andar a cavalo, mas eu queria entender como se treinava. E vi o curso, que tinha o curso do Francisco Almir Bezerra, o Mimi, os primeiros cursos que eu fiz com ele, depois curso do Jean, curso de um monte de gente. E eu vi que esses cursos, eles ensinavam como fazer. E aí que me picou a rédeas, porque a rédeas explica, não é empírico. Ah, faz assim, vamos ver o que acontece. Não, a rédeas tem todo um estudo de faz isso por causa disso. Então tem toda a questão fisiológica do cavalo, da postura, coluna, posterior enganjado, nuca e tal. E todo o lado psicológico. Alivia quando ele faz certo, põe pressão enquanto ele não está fazendo. Então essa mistura de psicologia e entender o corpo me fascinou. E me deu força. Mas eu posso então fazer isso aqui. Porque era igual. Estudava no colégio, na faculdade, era a mesma coisa, sabe? Tinha a parte teórica que tu tinha que estudar e tinha a parte prática de pegar e fiz muitos anos de jiu-jitsu, surfava e tal, então isso da parte do corpo eu comecei a entender, se eu imitar aquele corpo, entender um pouco da teoria e treinar um pouco, eu consigo fazer, não preciso ter uma tradição nisso daí. E aí fui buscar os cursos e tal, e a rédeas cada vez sempre me alimentou com isso daí, nunca me deixou sem resposta. Por que é isso? Porque é assim. Então a rédea sempre me deu isso, não, é assim por causa disso, é assim que o cavalo pensa, é assim que tu tem que estar em cima do cavalo, é assim que o degrauzinho funciona em termos da psicologia. Aí eu fiquei fascinado com uma coisinha desse tamanho assim do cavalo, que é o cérebro, entendeu? Porque tu tira a orelha de um cavalo, fura o olho de um cavalo, manca e tal, ele continua sendo um cavalo, tira o cérebro, cai, a máquina cai. Então quando tu tá montado ali, eu fico naquela fissura de entender como que eu consigo entrar ali dentro. É uma simbiose, né? Acaba se conectando ali, né? Então é isso daí que a rédeas me trouxe e eu acho que é um dos poucos ou o único esporte que tem essa conexão assim de correr rápido, de esbarrar, de ser suave, mas ter uma conversa com o cérebro do cavalo, de tu te comunicar do jeito dele, né? Tu vê como que ele pensa, como que tu tem que te transformar um cavalo para te explicar, com as pernas, com as mãos. Então, até hoje, assim, apaixonado, e todo mundo que eu falo, eu fico quieto, escutando, porque um fala de um esporte, outro fala de outro. Quando deixam falar de rédeas, aí eu começo a largar. Show de bola. Cara, eu queria entrar no tema do projeto de vocês, porque foi tudo maravilhoso, o resultado alcançado foi espetacular, mas os bastidores que ninguém vê, né? A dificuldade
porque depende de um recurso financeiro bem pesado, né? A gente sabe das inúmeras exigências de levar um cavalo, né, por questão sanitária para outro país, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, a parte, o bastidor, assim, a glória lá atingida a gente viu, foi noticiado, mas o perrengue de levar o cavalo, de lá chegar, se adaptar, como é que foi esse bastidor aí? Falando especificamente primeiro do loiro, né, que foi primeiro aí, né, o estupendo foi depois, né? Depois ele... Isso, então vamos primeiro falar do loiro, desse bastidor aí, o que dá para vocês contar para nós? Tá, eu vou contar como o loiro chegou até o Roberto. No momento que chegar o Roberto deslancha a segunda fase, tá bom? Que já era... Antes de chegar no Roberto, ele já era um cavalo que... Ou seja, ela vai contar a parte romântica. Isso é mal eu vou ter que explicar como é que ele levantou os números. Exatamente. Porque já existia uma aclamação, né? Esse cavalo tem que ir para os Estados Unidos. Esse cavalo tem que ir para os Estados Unidos, né? Uma grande responsabilidade no colo dele que eu tirei, né? Tá. O loiro já era conhecidíssimo, né? Ganhou o Rédea de Ouro, bicampeão do Rédea de Ouro em aberto, amador, gaúcho, derby. Eu acho que mais pelas clinas e menos pelos títulos. Aí, muitos ainda me passam mensagem querendo saber o segredinho das clinas dele. E quando eu cheguei lá no Roberto, esse homem deveria ter me odiado quando eu comecei. Ó, tem que lavar em 3 dias, tem que fazer assim, tem que fazer todo um processo. Abre o parênteses, minha mulher passou as mãos na cena dele e disse assim, ó, ai que raiva, esse cabelo é mais macio que o meu. Eu disse, não, então eu não vou nem tocar. Mas continua sendo o mesmo perfil. Lá em casa, no Marca dos Santos, o Rédea, onde o loiro for, tem que ter o protocolo. Tem que ter, porque faz parte do loiro. E da maioria dos meus cavalos também faz parte daquelas crinas. Em 2016, antes de 2016, até então o Roberto nunca tinha montado para o Marca dos Santos. Não fazia parte ainda, eu da família dele, nem ele da minha família. Nos conhecíamos nos bastidores das rédeas. Não tinha o contato direto com ele, porque eu sou uma pessoa meio fechada e ele também. É reservado. Reservado. Ela não gostava de mim. Ah, eu posso falar? Posso falar? Fala, quero saber a verdade. Já pega e fala. Não gostava daquele cara. Aquele cara é nojento. Aí o cavalo, claro, tinha um potencial de sair. E o nosso sonho, o meu falecido marido, era levar o cavalo para fora. Todos os outros, Gilson Diniz, o Banga, todos já haviam montado para nós. Claro que a gente poderia pedir para eles montar e com certeza também nós faríamos um grande projeto. Aí o Carlos pega e diz assim, numa prova, chegou e disse, amor, tu não sabe com quem conversei nessa prova. Ficou, amanheceu comigo conversando. Eu disse, quem? Roberto Joe. Eu disse, não, aquele cara. Não, capaz. Não, super gente fina, legal, ele conversa, ficou conversando, amanheceu. Eu disse, não, aquele cara é muito metido. Não, vamos fazer o projeto com ele, porque, quem sabe a gente coloca o loiro com ele, que fica próximo de casa, eu consigo assistir os treinos final da tarde, esse era o projeto, e ele é daqui do Cavalo Crioulo. Pô, ficou aquilo ali martelando, tá bom, vai ser assim, é assim, tudo bem. O excelentíssimo veio a óbito, como vocês sabem, a falecer, e eu com uma missão, que caiu tudo, vai ser feito o que era planejado. No início, no meu projeto, vai ser mantido aquilo ali. Era assim que tu queria, vai ser aquilo ali. Arrumei até alguns estresses com outros treinadores, porque até então eles faziam parte da minha família, né? E era todo o direito deles. Eu disse, não, é um desejo e vai ser cumprido assim. Véspera de 2 meses antes do Rédea de Ouro, ligo pro Roberto. Ó, Roberto, eu consegui o número dele, sou fulana de tal, né? O Carlos tinha um desejo assim, mas eu quero te dizer que eu não vou com a tua cara, te acho muito metido. Não foi isso? Né? Não, começou uma diferença. Assim, olha, eu sou muito sincera. Aí falou isso. Não gosto de ti, não. Foi assim, eu sou muito sincera. Tu sabe que Mas foi um desejo do Carlos que tu andasse nesse cavalo e que fosse para os Estados Unidos correr. Aí, ó, tu pode correr larga só. Tu pode correr no Rédea de Ouro, não te cobro nada, não foi isso? Tu vai lá, faz o conjunto e ele foi.
Aí o restante do glamour ele conta. Como que tu recebeu? Não, achei ela bem sincera. Mas eu já sei que eu tenho essa pessoal, mas é porque não é que eu sou antipático, Não, mais tímido, é só... E eu enumero aqui X pessoas. Eu monto e fico com a cara... As pessoas dizem assim, esse cara aí é muito antipático e não fala contigo. Cara, mas para conversar com ele que tu vai ver, o cara se desmancha, não tem porque é reservado, é o jeito de cada pessoa. E eu monto já a cara... É que nem cavalo, cada cavalo é um indivíduo. Então eu acabo espantando as pessoas. Então hoje não, eu tenho uns amigos que aproximam, né? A Gil mesmo não fala com o cara. Outra minha esposa lá, não, o cara não é um monstro, ele fala, ele conversa, ele ri até lá. Então, mas aí foi ela, falou tudo isso, foi um choque sim, escutar. E aí, primeiro falamos no telefone, eu falei que ia pensar, inclusive falei com várias pessoas sobre, cara, pô, o cavalo é uma máquina e muitas pessoas me aconselharam a não pegar. Porque eu não sou melhor treinador que ninguém e eu não faço milagres. Então tu pega um cavalo que já ganhou tudo que tinha que ganhar e tu começar a fazer provas, sabe? Cavalos que já fizeram várias provas, às vezes eles são uns fenômenos, mas fizeram muitas provas, antecipam uma coisa aqui, outra ali. Então as chances de ele acabar na tua mão tendo um rendimento menor do que ele já vinha tendo é muito grande. Então o que tu vai sair ganhando com isso? Então foi bastante gente que gosta de mim, falou assim, olha, cuidado, eu acho que é um projeto muito arriscado para ti como treinador. E eu acabei pegando, porque eu gosto de montar cavalo bom e sabia que o cavalo era um espetáculo. Então eu aceitei o risco, olha, se eu for mal, paciência, mas pelo menos eu vou tirar o prazer de montar um cavalo desse nível calor, que realmente é diferenciado dos cavalos que eu já montei. Daí quando foi, a gente começou com esse projeto, vamos se acostumar, e a Gil sempre foi muito... devagar, assim, né? De deixar, se acostumem, fazem projeto. Nunca foi assim, tem que tirar primeiro lugar. Não. Inclusive a gente foi no primeiro Red de Ouro, ficamos em terceiro. A gente decidiu em não apertar o cavalo. Então ela, sabe, estava junto com esse projeto, festejou um monte o terceiro lugar, porque o cavalo realmente se apresentou super bem e mostrou que dava para tocar mais até, mas a gente decidiu já antes de não ter tocado. E aí fui construindo esse projeto, tipo assim, cara, temos que correr para os Estados Unidos. E aí veio os Jogos Equestres Mundiais e veio todo o projeto de classificar ele. Então foram 3 coisas que aconteceram. Uma, a classificatória dos Jogos Equestres Mundiais. Segundo... 3 seletivas. 3 seletivas, bem forte, porque todo mundo queria fazer parte. E era 2 vagas só aqui no Brasil. Antes eram 4. Foi para 13, foi para 2, porque tinham brasileiros muito bons, cavalos muito bons, então fizeram vagas subjetivas, que são escolhidos, vagas objetivas, que aí tu tem que ir ali para ganhar, e o Brasil foi para a vaga objetiva, tu tem que ir lá e ganhar de todo mundo. E treinadores fenômenos, né? Então, e cavalos também renomeados, sangue renomeados. Então foram 3 provas, foi o cavalo em si, o treinamento, o que fazer, né? Porque imagina, tu não pode dar uma aspirina no cavalo. Entendeu? Tu pode fazer gelo, tá, mas que mais? Nada mais. Tu não pode botar uma pomada, não pode fazer nada. E se tu me permite, essa seletiva, o Loiro já foi para uma competição, para uma seletiva de 3 etapas, já com o quarto de milha, que já tem um selecionamento genético para rédeas lá na frente do crioulo. Então tem mais esse porém. Tudo. Isso aqui no Brasil. Agora imagina no exterior, quando a gente foi. Isso daí é 1 bilhão de vezes mais. Aí os caras, cara, o que você tá fazendo aqui? E a gente, só contando a história, a gente classificou na primeira passada. Daí os caras respeitaram, eles acharam que a gente era circo, que estava indo lá para fazer a apresentaçãozinha de um demonstração, palhaço, demonstração para uma raça. Aí eram 15 caras que iam classificar no primeiro dia, daí a gente foi lá, entrou na primeira atacada. Daí os caras, pô, de onde é que são esses caras? Mas enfim, então a gente teve que cuidar dessas 3 coisas, que era o que a gente ia fazer nas provas, a saúde do cavalo e como juntar dinheiro para levar nisso daí. E nesse tripé assim que a gente ficou trabalhando, e todos deram muito trabalho. Eu te digo que do dinheiro juntar deu trabalho, mas eu senti muito mais trabalho e emoção, e que mexeu comigo foi as 3 classificatórias. Isso daqui foi uma coisa, a gente entrou, ganhou a primeira, ganhou, aí os caras estão dentro, tá sobrado. Fomos na segunda e fomos mal. Daí o Loiro já era.
Já era cavalo velho de prova, já mostrou reações que nenhum cavalo corrige, quer virar para o esbarro, dispara, abre a boca, já era, pode esquecer desse cavalo, e todo mundo alegre. Fomos na terceira e ganhamos. Mas nesse intervalo, nós Aí teve um trabalho gigantesco. Aqui teve um trabalho gigantesco, a saúde dele que teve todo o trabalho, porque a Gil é uma excelente veterinária, tem uma experiência gigantesca de cavalo atleta, muito grande, porque ela teve todo o filho montando em vários cavalos. Seu Carlos investia fortíssimo em um monte de cavalo, então tinha todo esse tratamento preventivo. Então a Gil trabalhou muito no Licurgo, né, com equipamentos, com um grupo de amizade dela de veterinário, e a gente não deu uma aspirina no cavalo, nada, não precisou nunca fazer nada no cavalo. Então isso foi forte, todo esse trabalho da WEG foi forte, e o do dinheiro também, mas o dinheiro eu te resumo que foi uma questão de amizade. As pessoas se juntaram, todo mundo se sensibilizou com o projeto, né? Várias pessoas, a gente montou uma equipe, né? A Gil, a Joana, uma galera que juntava, se reunia, fazia essa equipe, todo mundo, uma doação incalculável. E se levantou o dinheiro, se levantou, sentia a parte mais assim, tocante na questão humana, assim, sabe? Isso daqui, manter o cavalo saudável, que foi uma guerra que a Gil fez ali para manter ele, e a gente conseguir treinar esse cavalo nas 3 etapas, e que, né, ela tá contando, a gente empistou, foi em Santa Catarina, embaixo de chuva, uma pista horrível, entendeu? As pessoas dizem, como é que tu tá trazendo um cavalo aqui da WEG? Porque a gente andou mal na segunda e tem que empistar, mostrar pro cavalo que a prova não é um lugar de toda vez a milhão. Depois fomos no Gaúcho, a Associação Gaúcha de Rédeas falou assim, ó, tu pode entrar quantas vezes tu quiser. A presidente da diretoria chegou para mim e falou assim, vocês podem entrar, terminou uma categoria, pode entrar, terminou uma categoria, pode entrar. Eu entrei 7, 8, 10 vezes, quantas vezes quisesse. Os caras paravam e deixavam entrar. O juiz mesmo nem se levantava, ficava me olhando para falsificar uma prova. Eu chego a me arrepiar. Assim. Santa Catarina, a mesma coisa, tu entra quantas vezes quiser. Gaúcho de novo, entra quantas vezes quiser. Todo mundo ao pró da WEG. Cara, foi uma união inacreditável. E isso é muito importante, né, Roberto? Mas o cavalo chegou lá, ganhou a última passada, classificou na primeira passada, que era difícil, de 100 cavaleiros, entrou entre os 15 já primeiros e ficou 11º do mundo. Então toda essa empistada, essa permissão que o público e a diretoria das associações de rédeas permitiram que o loiro schooling, que chamam, que é a escolagem, fizesse, foi o ponto fundamental de a gente ter o resultado que a gente teve. 11º e o único crioulo, né? Ah, sim. Acho que entre os... Sim. Bom, eu acho que... O melhor resultado. O melhor resultado do crioulo já na história do VEG, né? Não, e uma coisa muito interessante, né? Ele é um indivíduo totalmente diferenciado daqueles cavalos que estavam lá, os 4 de milha. Então, ele ficava num galpão, onde que o percurso era uns 10 minutos até a pista. Todos os dias. Porque é o galpão do leptospirose. Os cavalos que vieram do Brasil e tal ficavam no que tem leptospirose, que tem não é leptospirose, tem a piroplasmose, desculpa. Que tem a piroplasmose, ficava num outro galpão. Por segurança e tal, isso aqui não tem nada a ver. E aí tinha esse percurso de 10 minutos. Quantos minutos tu levava até a pista todos os dias? 40 minutos. Por quê? Foto. Porque passava ainda no corredor, que essas pistas aqui todas eram de adestramento clássico, salto, o pessoal que aquecia no enduro. Todo mundo parava para tirar fotos das crinas. Trançado, destrançado, era uma coisa ainda. E porque uma pessoa, quando te buscava lá, tinha um groom que não era groom, era um steward, né? Steward, que é um cara que trabalha lá, ele que tinha que te acompanhar até a pista de treinamento. E depois ela mesma falou, eu quero buscar sempre esse cavalo. Porque a gente vai sempre tirando foto, sempre. Foi bem legal. E a equipe, naquele momento, um cuidava dos outros. Nada poderia sair do combinado. Porque é cheio de regras, muitas regras. Foi na Carolina, né? Carolina do Norte, E com o furacão passando lá. E o furacão. Teve até isso aí. Mas nós não estamos nem com o furacão. O furacão tá bom, onde está o nosso cavalo? Tá ali. Então, essa união e o povo daqui mandando mensagem e nós tentando passar as informações de lá. Então, isto é agregar. Essa união de levar o dinheiro, foi difícil de levantar? Foi. Mas teve uma união, assim, em prol do cavalo, em prol... As pessoas queriam ver ele lá. Queriam.
foi muito pouco tempo que ele levantou dinheiro. Mas por que vocês não fizeram um projeto antes? Porque a gente não sabia mesmo. A última classificatória foi ali. E aí tu tem 45 dias pra juntar. E aí? Tá, mas tu tá me dizendo que eu tenho 10 dias pra juntar com dinheiro. É isso aí, 10 dias. Não é um ano juntando dinheiro. A questão sanitária para entrar é bem rigorosa, bem complicada? Na UEG não, porque tu entra num corredor sanitário. Então, se tu classifica, tu tem o direito de representar teu país. Então, se os controles sanitários não são o mesmo do teu país, ou se o teu cavalo tem algum tipo de que nem a piro e tudo mais, ele entra num corredor sanitário, compete a WEG e volta para o seu país. Então, para jogos equestres mundiais, não é tão complicado, né? Complicado é a burocracia, que uma pilha de papel assim para ser preenchida, grande, né? E seguros, enfim, um monte de coisa. Eu queria só fazer pegar um gancho aqui desse processo de escolagem do loiro e com a proprietária do cavalo e com o treinador do cavalo, que geralmente a gente passa sempre no fio da navalha, né? A questão de ter essa parcimônia de vocês. E culturalmente aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, é muito difícil da gente sugerir ao proprietário que o cavalo vá numa prova e que ele não ganhe, que ele só figure lá, que ele entre na pista e escolhe. Até para o pessoal de casa também, assim, ó, a gente fala muito convicção, né? Vocês tinham realmente uma convicção e o foco era o projeto, os Jogos Mundiais. Era os Jogos né? Mundiais. E quando tu está disposto a fazer isso aí, tu não pode voltar nada para trás, né? Porque senão tu vai acabar deixando algum pedaço pelo caminho. Acontece naturalmente, a segunda prova não dá mais, vamos trocar o treinador, né? E isso é uma realidade nossa que acontece. Não deu certo uma semana, no outro final de semana o cavalo já está em outro lugar. Não. E isso, quanto tempo levou esse início do contato de vocês até o cavalo ser o cavalo crioulo mais... Quantos anos foram? 2 anos. Um projeto de 2 anos. E outra, eu acho que a palavra aí é... Tu dissesse, pega, não dá certo, não. O projeto era com o Roberto, é lealdade. Sabe? Vou contigo, foi isso que eu disse pra ele. Vou contigo até o fim. Eu não sou de pular de alguma coisa. O meu projeto final dele era Estados Unidos. E incrível que trouxe... Claro, muita dor de cabeça, não dormi porque não deu certo, não dormi porque não tinha dinheiro, sabe? Esses estresses, mas isso fortalecia a nossa relação família, que hoje somos família, né? Uma realização de felicidade, que se fosse meu filho, que eu tenho, assim, foi o dia que ele ganhou o troféu Guri, que a mãe dele estava lá, né? Isto está na história dele. Está na história da família dele, dos filhos dele, dos netos dele, está na minha história. Né? O loiro, lá vem a chorona também, né? Eu já me emociono. Mas foram 2 anos de árduo trabalho. Foi difícil, mas eu sempre tive certeza que nós chegaríamos lá. E chegamos. Sempre levando a bandeira do cavalo crioulo, porque eu sou criolista, né? Isso não tem dúvida. É difícil, muito difícil, pela situação que nós pegamos em uma crise no país, para nos ajudar. Um momento ruim, mas aí que eu vejo que tudo é possível. Tudo é possível. As barreiras tu derruba. Tu consegue desde que tu queira chegar lá. Tem que querer. Tem que querer. Tu quer, então tu vai trabalhar para isso. Né? E nós trabalhamos. Ele trabalhou. Não dá. Ele levanta cedo, o horário dele, não, é tanto tempo. Ele com o cavalo. Eu nunca cheguei assim, Roberto, vamos mudar. Não. Eu sou de dar os meus palpites, mas ali em cima quem sabe é ele, cada um na sua área. E foi muito bem representado no Brasil. Né? Estamos aí querendo levar mais, porque não é isso de 4 em 4 anos. Nós temos cavalo, nós temos cavaleiros, basta querer e trabalhar para isso. Porque o 4 em 4 anos é o resultado final. Esse período dos 4 anos, o que nós estamos fazendo para isso? Trabalhando nisso. Então, a mensagem desse projeto que leva para mim, que leva para eu passar isso para meus filhos, para meus amigos, tudo, é uma mensagem. Até em inglês, os caras têm uma frase que diz assim, I'm not saying that's gonna be easy, I'm just saying it's gonna be worth it. Que quer dizer assim, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu só estou dizendo que vai valer a pena. Sensacional. Então, isso tu leva para todo mundo. E o que aconteceu com o loiro foi isso. Não foi fácil, mas
vale a pena. Vamos ver um pouquinho os recados? Deu uma porrada na mesa aqui, que não estava ligado. Vamos lá, que a Karen me fez sinal lá. Vamos passar a tomada para a Karen, porque temos recados aí, o pessoal está interagindo. Na verdade, a gente já tem 2 perguntas e não teria finalidade de nós estarmos aqui se não fosse por vocês que estão nos assistindo. Tem muita gente bacana, né, já elogiando o tema, elogiando os convidados. Tem a Lilian Tebas, de Palmas, Paraná, o Rodrigo Ruschel, a Miriam Martinez, o Ivan Cezimbra, Rafael Severo, Larissa Maciel, Gislaine Noronha, Evandro Amaro, Vitor Hugo Gonçalves, a Elisângela Hubert, que a gente conhece bem aqui do programa da rádio, né? O CT Luciano Pagaro, o Leonardo Borges, Rodrigo Teixeira, Fernando Barcelos, Alexandre Monteiro, Antônio Junqueira, Marcel Ferraz, Ricardo Oliveira, Vanessa Vaz Castilhos, nossa, eu sou super tua fã, o Paulo Bonorino, o Diego Magatal, o Zeca Macedo, outro que a gente, né, idolatra, o Aurélio Cassara, que aproveitou, já fez uma pergunta, o Diego Teixeira, lá Rural Fotografia, Rafael Azevedo, William Chagas, o Juan Carlos da Cruz, te mandando muita sorte e sucesso lá de Buenos Aires, Argentina, a Monirê Machado, Fabrício Marino, Jonathan Kur, Rafael Angra, muita gente aí participando. E eu vou dizer então aqui as 2 perguntas que a gente já tem no ar, que é a do Aurélio, que ele pergunta qual o legado deixou a raça crioula nos Estados Unidos. E a outra pergunta que nós temos é do Paulo Fosqueira. Ele pergunta para a Giovanni quais os cavalos que irão substituir o loiro no futuro. Bom, e agora? Espero que seja. Estou trabalhando para isso. E tem alguns potros que eu acho que nós cruzaremos a fronteira com eles. Esse é um novo projeto. Levar o Marca dos Santos, né? Porque até então é o loiro da cabanha dos Santos, é o loiro da cabanha Marca dos Santos, mas é o loiro, é F5 Licurgo Tapajós. Agora já vem o estupendo Marca dos Santos. Onde está o estupendo Marca dos Santos? Está nos Estados Unidos. Então esse é o meu projeto, levar os meus cavalos com a minha marca para lá. Levei de outro, porque é crioulo. Mas eu faço votos que outros criadores levem as suas marcas para lá, sendo crioulo. Estarei junto, com certeza. E a pergunta do... Não, e comercialmente, imagina tu fixar cavalos, pensando lá na frente, pensando na parte comercial do cavalo crioulo. O cavalo crioulo estoura nos Estados Unidos e começa a despertar mesmo o interesse dos competidores, porque lá tá louco, né, Roberto? Até pouco tempo atrás era a terceira, como é que se diz, economia dos Estados Unidos, o cavalo, né? Então, e Estados Unidos e Europa tem um carinho enorme pelo crioulo. A Itália, enorme. Então, agora na Alemanha também. Agora acabamos no remate da Basca, agora passado acabamos de exportar um cavalo crioulo para a Alemanha, marca da Basca. Então, claro que esse crescimento ele é notório, né? O pessoal atrai o loiro, vai abrir consequentemente outras portas, né? Até eu acho que qual foi a maior diferença que tu viu agora em relação ao alma de gato calabaça, nesse intervalo, assim, da aceitação do crioulo? Não de comparação dos indivíduos. Sei. Mas é que assim, é uma prova bastante forte, o potro do futuro, uma prova muito complicada, que são potrinhos e tudo mais, e para a rede específica é uma prova que tá todo mundo, é a Copa do Mundo ali, sabe? De rédeas e rédeas. Quando tu fala em WEG, ela é muito mais internacional, ela é muito mais mundial, justamente os jogos equestres mundiais, o mundo tá vendo, o cara de salto tá vendo, o cara não é só rédeas. E realmente ela tem ela parece que ela esparrama mais forte. Então quando o Alma de Gato, o próprio Estupendo indo lá, o Potro do Futuro em Oklahoma City, é o Ultimate Fighter, assim, é o cara que é campeão do UFC, é uma coisa bem focada. Quando tu fala em WEG, aí tu já vai mais longe, bem mais longe, tu vai em outros esportes, né? Tu vai mais forte em outros países. Então é difícil comparar, ela é bem difícil. A WEG é essa realmente, até hoje,
recebo direto o WhatsApp do exterior, principalmente da Europa, querendo comprar a cobertura do loiro, querendo treinar a cavalo os filhos dele, querendo saber como foi feito o processo, como poder trazer mais crioulos competir na rédea, só que eles querem igual o loiro, com crinona assim, então eu falei, não é tão fácil. Tem que ter a Gil ali cuidando daquilo. Eu vou ter que mandar a Gil junto. Mas bem, um pouco diferente assim as coisas, mas tudo acho que vem acrescentar, né? A raça crioula já vem um bom tempo com esse trabalho internacional, né? Desde o Ronald Bertagnoli, desde muita gente já à frente desse trabalho. Eu acredito que o que eu e a Gil que a gente fez com o loiro é uma continuação desse trabalho com o crioulo internacional, e eu tenho certeza que vai continuar sendo algo que ninguém vai parar mais. Com certeza. Tomara que mais gente, a gente falou, né? Que outras pessoas. Claro. O loiro foi um combustível para isso daí bom. Claro. Bem legal. Já há um movimento, né, de alguns criadores selecionando, separando, porque a genética de rédeas. Onde está a genética de rédeas do crioulo? Nós começamos a fazer. Mas ela vem de onde? Lá do freio. Do freio de ouro. Do freio de ouro. Só que nós começamos a ter o resultado. Eu comecei na quantidade, porque eu não sabia que bicho cruzar com qual que daria certo para rédeas. Para agora ter qualidade. Hoje eu sei. Esse sangue aqui cruzando com esse aqui, né? Botei um animal manso. Eu sei. Né? Mas foi um trabalho, foi investimento em informação, foi investimento em capacitar os funcionários, foi investimento em comprar os animais e ter todo esse curso de 10 anos. E se tu falar 10 anos é pouco por uma coisa dessa. E tu tem um resultado como a Cabanha teve, como a Cabanha tem. Né? A Cabanha Mata do Santo são poucas, tá? Essa Cabanha de rédeas tu conta nos dedos. É verdade. Mas hoje, depois da ida para o WEG, esse movimento todo, tu já escuta, e meu coração se alegra por isso, que tem outros criadores que são do freio que estão selecionando, não, já estou olhando para a rede, que são do lado do laço, não, vou selecionar isso aqui. E a minha alegria maior essa semana foi que eu recebi um videozinho e postei o filho do loiro laçando. Eu disse, uau, meu Deus, esse meu cavalo ainda está imprimindo. Então, o cavalo é cavalo bom, mas eu quero ver na rédea. Mas eu sei que o cavalo crioulo, tanto para o freio, quanto para o laço, quanto para a cavalgada, é cavalo. É isso que nos une, e por isso que a gente está aqui. Eu não me lembro de quem é a frase, mas eu não canso de repetir, né? Que diz que não existe cavalo crioulo ruim, existe o cavalo crioulo na prova errada, né? É bem por aí. Até tu falou que outras cabanhas já estão selecionando, me veio na cabeça a Mapuche, né? O seu Renato e o seu Oswaldo com a Mapuche Reining, pode ser? Tem um projeto também já avisando isso, só que não é, né, Roberto, que nem tu falou agora há pouco tempo, não é estalar o dedo e salta outro loiro, né? Isso tem que ser planejado, acompanhado, estruturado, porque... Mas que nem o Renato também é uma pessoa tão inteligente, e também ele já está pegando essa informação, né, esse tempo de dedicação da própria Gil, inclusive comprou uma barriga de uma égua top de rédeas da Gil, coberta com licurgo, né, com loiro, e nasceu um potro maravilhoso, e os dois estão de sociedade no potro. Adivinha o nome do potro? Mapuche Marca do Santo. Olha só, que maravilha. Filho do loiro. Então acho que aí vem a amizade, aí vem a troca de experiência, aí vem essa sinergia muito boa. Claro, até porque sozinho a gente até pode ir mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. É verdade. E o seu Renato, no momento, é um dos apoiadores desse projeto. É um dos. Nós tivemos outros, né? Claro. Mas ele já esperto, já saiu na frente. Foi lá e comprou a barriga da minha melhor égua. Quer comprar égua? Não. A égua não vendo, mas vendo a barriga. Aí ela estava prenha, quando ele mandou a foto, tinha nascido, gosta da pelagem? Gosto. E o senhor gosta? Não, gostei também. Eu disse, olha, porque uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. E a gentileza gera gentileza. Como ele me estendeu a mão quando eu precisei, o mínimo que eu poderia fazer, e nós fomos visitá-lo, o mínimo que eu poderia fazer é retribuir um pouco dessa gentileza, né? E eu disse, tá, então, surgiu aí a nossa primeira parceria. E já estamos, vamos para a Itália, com essa potra, meu novo projeto, esse é o meu novo projeto. Se o seu Renato estivesse assistindo, se prepara, seu Renato.
Não, isso foi combinado. Foi o combinado. É que o seu Renato tem toda A descendência dele é italiana, né? Então ele é muito ligado com a Itália. Então, eu imagino, então tem tudo para dar certo. Por falar no seu Renato, sábado agora dia 11, 16ª prova de Movimento La Rienda, né? Da Cabanha Mapuche. Nesse sábado, e o remate também, ele tem o remate dele. 19 de maio, 21 horas, transmissão ao vivo pelo canal Rural. Isso aí, crioulos de nobre estirpe, o remate do seu Renato. Eu acho que é barrigas, não é mães de nobre estirpe, agora nem lembro a frase. Mas é dia 19 o remate e dia 11, agora sábado, a estrutura já está montada lá, um grande evento. Sempre um grande evento lá, recebe todos maravilhosamente bem, né? Ele mesmo faz questão de fazer as cucas, as cucas maravilhosas, né? Então sempre uma acolhida, vale a pena. O pessoal do Movimento La Rienda, não é hoje nosso, mas que participe da prova da Cabanha Mapuche, que é uma das maiores provas do circuito. Eu vou pedir para o Robson preparar o nosso intervalinho, nosso único, eu ia dizer nosso primeiro intervalo, nosso único intervalo, nosso intervalinho só para a gente poder repor a água nas canecas, que daqui a pouco a gente volta aí para mais uma meia horinha ainda de debate, bom bate-papo, que tá boa aqui a prosa. Pode ser, meu amigo Robson, quando tu quiser, faz um sinal aí que a gente... Mas vamos ler os recados, né, Karen? Temos bastante recados ainda entrando, aí o pessoal entrando, tá bom? Beleza.
Então, voltando agora para mais uma etapa desse programa bacana, falando sobre rédeas, quero agradecer a presença aí na nossa audiência da Cátia Federizi, querida, a Vera Villanova, que aproveitou e já fez uma outra pergunta, perguntando dos riscos que é transportar esse animal desse porte, né, até riscos emocionais, riscos para a saúde dele. Esperar que esse pessoal nos responda, né, como é essa difícil tarefa de carregar. Nós temos outras perguntas também. Vovó vai colocar o óculos aqui. O Rodrigo Ruschel diz aqui, não sabe se já perguntaram para o Roberto Show, mas não. O que tu procuras na criação de um cavalo crioulo para rédeas? O que vocês estão buscando de importante, além do temperamento? Quais seriam as principais características? O Everson também fez uma pergunta bacana, que é qual a impressão técnica do cavalo crioulo lá no berço da rédea? Então, agora, com vocês a palavra. Falando sobre o transporte. Bom, o transporte é super tranquilo. Porque vai um veterinário acompanhando. Existem vários exames antes, durante e depois. Então, o cavalo é uma baia, vai para o aeroporto, entra numa baia. O veterinário vai junto acompanhando. Em hipótese alguma, esse cavalo vai sofrer algum dano. Pelo menos o que eu vi, tá? É filmado, foi passado as filmagens direto. Provavelmente todos os proprietários tiveram, os cavalos que estavam ali tiveram um acompanhamento. Ó, seu cavalo chegou aqui, seu cavalo está assim, ó, o cavalo está tranquilo, seu cavalo está sendo embarcado. E uma característica do loiro, que ele dorme em qualquer lugar. Ele ronca, é super tranquilo. Então, ele chegou, quando ele desembarcou lá na Carolina do Norte, filmaram e me mandaram. Que ele, após a viagem de avião, após ficar numa quarentena, numa baia, após entrar num trailer e viajar mais algumas horas, quando chegou no parque, ele chegou relinchando e corcoviando, né? Muito diferente de outros cavalos. Esse é um cavalo crioulo. Chegou inteiro. Tá? Então, a questão sanitária, a questão de saúde, a questão psicológica do cavalo tem um acompanhamento sempre. Sempre. Então, eles são assistidos. E super tranquilo. Eu estava super tranquilo. Porque o tempo todo, tu conversando com o veterinário da FEI, né? Que os caras estudam muito para estar ali. E quando chega, e o nosso suporte, a nossa equipe, nós com um dos melhores veterinários do mundo, que é o grilo, conhecido como grilo, né? Então, não tinha como. Claro que a biologia não é matemática, né? Eu posso estar aqui conversando e daqui a pouco vinha um mal súbito, né? Então, o único risco é que fosse a hora, mas em relação a outros cuidados, não tem. Eles são assistidos diretamente, não tem risco algum. Muito legal esse bastidor, porque muita gente não tem ideia de como é, né? Quanto tempo esse translado todo entre sair do Brasil e chegar na Carolina do Norte? Porque ele embarca... Só no Rio, né? Ele embarca em Viracopos, Campinas. Então tu, São Paulo. Então tu pega, vai de Viracopos para Miami, e de Miami, aí 25 horas de trailer para chegar a Carolina do Norte. Essa parte de avião é muito tranquila. Quando vai de trailer, normalmente os cavalos chegam um pouco mais abatidos porque é uma viagem comprida. Os trailers super bom e tal. A diferença é que o crioulo chega dando coice na cola mesmo. Mas acho que junta energia no... Mas os Estados Unidos têm uma estrutura aeroportuária para esse tipo de carga viva já bem mais... Bem boa. E outras coisas também, estradas, trailers, tudo é um pouco mais... né? Eles também têm trens próprios para isso, eu andei dando uma olhada nisso. São bem bons. Nós aqui, infelizmente, até por questão financeira, eu acho que não é viável para os aeroportos, os aviões de carga terem esse tipo de coisa, né? Mas olha só, sai daqui no caminhão, vai até Viracopos, a de Viracopos embarca, tem que acompanhar um veterinário no voo? Sempre. Sempre, né? Não,
assina um documento que se o cavalo tem algum problema de estresse ou de loucura, o veterinário tem todo o documento que ele pode matar o cavalo no avião. Sim. Ele não pode, um cavalo não pode botar, eutanasiar, não pode botar em risco um avião inteiro. Sim. Mas o loiro, já me chegaram a chamar e dizer, cara, vem ver teu cavalo, tá com problema, dormindo, roncando. Eu falei, cara, isso é ronco. Como ronco? Roncando. O loiro é fora de série. Ele seria um caso de sedar, por exemplo, não o loiro, mas um cavalo mais agitado. Sim. É permitido, por exemplo, sedar? Permitido. Mas que nem a Ju falou, os caras são tão especialistas que né, um sedar é medicamento específico para acalmar o cérebro, para o músculo ainda estar atento, né? Porque o cavalo também não pode cair ali mas é muito profissional. É bonito de ver, é bonito de passar por essa experiência. Assim, é número 1 do mundo, assim, tudo, né? Transporte, competição, organização, tudo é muito show. Há um aparato, né? Um evento desse tem uma super equipe. Então tem um que cuida do ferro, um que cuida só da parte locomotora e assim vai. É uma equipe, é uma engrenagem. E todo mundo junto. Não tem como dar errado. Exatamente. E nessa parte da pergunta do Rodrigo também, eu acho que essa do transporte eu acho que ficou bem, né, pro pessoal de casa. E a parte do Rodrigo, além da questão do temperamento, o que vocês, né, o Roberto como treinador, Dona Giovanni como criador, quais as caracteres, né, que vocês buscam primordialmente para um cavalo de rédea, né, que vai começar a ingressar em treinamento? Sabe como analisa um cavalo? Eu vou contar meu segredo agora. Vamos partilhar isso. Analiso o plano potro. Claro, a genética está ali, o que eu quero de um cavalo? Eu quero dócil que seja funcional. Isso é o que eu busco. Mas no passo, tu começa a analisar um pro outro, tu vê a postura, a descida de perna, tu já analisa o todo. No primeiro movimento, sou apaixonada pelo movimento lateral. O potro, ele se mexeu e disse, opa, aí vem o espinho. O potro vem e vai correndo, coloca os posteriores embaixo. Ó, esse cavalo vai parar muito. Esse é o análise que eu faço. O temperamento vale muito, mas o movimento também tem que ser funcional. Então, no campo eu já sei, os filhos do Joey, tem um lá, eu disse, meu Deus, você tem que largar na mão de um treinador de uma vez, que esse cavalo vai dar o que falar. Pela movimentação dele. E é dócil, funcional. Mas essa parte eu falo como criadora, não sou treinadora. Quem tem que dizer o que busca num cavalo, que vai montar e vai ser ganhador, eu estou falando como criadora. É o Roberto. Esse assunto para mim é muito mais simples, assim, todo mundo quer a mesma coisa. Agora tu me diz assim, não, eu quero meu cavalo nervoso e não funcional. Nunca escutei isso. Inclusive tu vê no negócio de sei lá, raças, é puro sangue inglês, aí tu vê temperamento, dócil. Aí tu vê percheirão, dócil. Ninguém põe nervoso. Ninguém se chama seu cavalo como nervoso. Só o que eu entendo é muito simples. Quando tu cria cavalos, o perfeito é o que fica no meio. Tem a calma e a potência. Mas quando tu cria de 10 cavalos, um sai mais para cá, outro sai mais para lá. Então um sai calmo, mais preguiçoso. Outro sai funcional, mas meio, né, louquinho. O que tu quer é o meio. Só que de 10 cavalos, tu não vai encontrar sempre no meio. O que o treinamento vem a trabalhar? Quando é um pouco mais nervoso, porque a qualidade do cavalo é o próprio defeito dele também. Pessoas também, então, se ele é nervoso, ele tem um defeito, ele vai ficar nervoso, mas ele tem uma qualidade também, que é a função. Então o treinamento tem que se adaptar àquilo. O calmo também tem um defeito, ele é muito pacato, mas ele tem uma qualidade, ele vai aguentar a pressão no treinamento. Então o treinamento muda ali. Agora, se a gente falar em perfeição, o que tu procura? Eu procuro igual a todo mundo. Só que o bravo é que a gente não acha todo dia um cavalo assim, então a gente tem que ir se adaptando ao treinamento um pouquinho nisso daí. E uma coisa que eu me espelho muito assim é a criação de rédeas, que são muito poucos, que a Mapuche está fazendo, mas a Gil faz desde sempre, Cabanha 38 faz desde sempre, mas eu sou muito apaixonado pelo freio de ouro. Eu acho que se pegar toda aquela genética que existe no freio de ouro, é o cavalo também de rédeas. Então quando tu diz assim, poxa, o cavalo não serve para rédeas porque é nervoso, mas são tantas variáveis, e se o cara não treinou meio apressado, se não foi treinado para outro esporte, foi feito, se aquele potrinho, a Gil tinha uma operação de fábrica de potros.
Então não era só genética, era de treinamento. O seu Carlos, quando estava lá, eles tinham câmeras filmando treinamento para não exceder o tempo de treinamento. Era uma fábrica de campeões. Tecnicamente, de equipamento, de cela, era um atrás do outro, lavador, era tudo uma coisa, fábrica mesmo. Então, quantas vezes a gente diz esse cavalo nervoso, mas tu não sabe o que aconteceu, como foi domado, como foi treinado, como foi iniciado. Então, toda a parte do freio de ouro, qualquer campeão freio de ouro, qualquer genética dali, eu acho que sim, tem um potencial gigantesco para a rédea. Ali é uma fábrica de cavalo de rédea. E depois um diferencial que eu vejo é o treinamento. Rédeas tem toda a iniciação, etc e tal, mas os nossos cavaleiros de freio de ouro, inclusive os nossos cavaleiros de doma de 21 dias, os caras são os fenômenos, são artistas. Então eu me espelho muito nisso. Se eu for querer imitar o melhor do mundo na rédeas, eu vou ficar sempre abaixo dele. Então eu vejo o que eles estão fazendo e eu vejo a arte que essas pessoas às vezes nem sabem como explicar e pegam em 20 dias e faz o cavalo se mexer. Ali eu acho que tem muita informação que eu pego para mim, dou uma customizada, dou uma mexida e põe no treinamento, que seria a simplicidade de treinar, de juntar as rédeas, tem um mistério muito legal na parte de treinamento do freio de ouro que eu sou apaixonado. Então, muita gente fala, ó, rédeas ajuda o freio de ouro. Eu acho que o freio de ouro também ajuda rédeas, bastante. Só que tem que aprender a ver aquelas informações que estão ali, né? Quando os caras trabalham com vaca, quando fazem mangueira, quando fazem o feno, né? O próprio esbarro, às vezes esbarrando em pista molhada, não tem nem condição, os caras puxam, o cavalo realmente fica sumiço, entra. Então eu acho que assim, ó, a raça crioula com relação à genética, eu acho que pelo que eu vejo, a gente está bem, tem muito cavalo bom. Com relação a treinamento, a fábrica que a marca dos Santos tinha, isso não estamos bom. Comparado com o nosso maior concorrente da raça crioula, que é o quarto de milha, é 1 milhão de cavalos de quarto de milha sendo treinados para rédeas para um crioulo. É muito desparelho. Para todo o resultado que, que se teve em São Paulo, que se tem no exterior, é uma discrepância. Entendeu? Eu que ando nos Estados Unidos, vejo como os caras treinam lá, é muito cavalo sendo treinado para rédeas, calminho, já certinho, já não sei o que, uns barrinhos, organizando para a prova de rédeas. Porque o pessoal às vezes diz assim, Roberto, pô, mas rédeas só serve para rédeas, só serve para rédeas. Ah, mas aí não vai pular um valo, não vai correr vaca, não, ele está treinado para aquilo. Então, não é que o cavalo não consegue fazer, ou o treinador não consegue fazer, mas ele se especifica, ele fica tão focado naquilo que serve só para aquilo, que nem um Fórmula 1. Tu pega um carro Fórmula 1, pô, aquele carro não anda para trás, não tem ré. Quer dizer que os técnicos não sabem fazer ré? Não, é que não precisa para aquilo. Então eles estão focados na velocidade. Eu não posso buscar minhas crianças no colégio com um carro Fórmula 1, andar num paralelepípedo ali, não tem condição. Então é outro estudo, outro negócio. Essa fábrica de cavalos de rédeas, essa daí sim que poderia ser bem trabalhada e pelo que eu vi, assim, agiu de uma fábrica ali, ó, redondinha ali, muito fabricando potos. Ela existe, tá? Só que está em menor escala. Menor escala, menor escala. Está na qualidade. Menor qualidade. Exatamente. Tem que pensar nisso. Antes de nós entrar no EG, vamos fazer um agradecimento para o nosso querido amigo. Não, claro. Fernando, que é o Fajor, deve estar prestigiando conosco. A gente criou todo o programa, né? Esse é o segundo recém, mas a gente criou uma espécie de sorteio entre os internautas, enfim, né? O primeiro foi uma caneca, que o ganhador foi seu Jader Piscin, da Cabanha Sendeiro, lá de Passo Fundo. E de pronto, quando eu falei com o Fernando, quem sabe como tá chegando o Dia das Mães e tal, a gente faz uma homenagem com o Alfajor e tal, e ele, parceiraço nosso, não pôde ficar hoje. Então eu acho que quem preencheu todos os requisitos, eu acho que foram só 2 pessoas. E como são 4 aqui, eu acho que o mais justo é dividir no meio, né? Para poder beneficiar o pessoal. Então no final do programa, depois a gente dá as 2 pessoas que cumprir todos os requisitos do sorteio, e aí a gente divulga os 2 ganhadores, racha 2 para cada um e pronto. Tá feito o serviço. Agradecer de coração o Fernando, que é um apaixonado pela modalidade rédeas. Grande Fernando, grande amigão aí, cara. Sensacional. Obrigado pela iniciativa dele, né? Sempre de pronto, quando voltou o Pelos, ele já disse, somos parceiro e não tem. Então, pode contar com a gente. Vamos levar para casa. Vou mostrar, agora me dei mal, agora não vou poder comer. Só a mulher vai dizer, cadê o meu? Não, tá aqui. Depois. Vou aproveitar o gancho do Roberto, já que ele falou que gosta muito de freio de ouro. Qual o freio de ouro que tu diz assim, eu queria correr reto com esse cavalo? Tem algum? Muitos. Tem muitos? Tem muito. Aí a lista é dá nome para um deles. Já começa com o pai do louro.
Começa com o senhor. Senhor de Santa Teresa. Poxa, fenômeno. É o cavalo que o Guto agora ganhou 2 vezes. Tem o Ganadeiro, mas tem uma lista grande, por isso que eu te digo, uma lista grande, não é poucos não. É uma lista gigantesca que olha o cavalo e diz como eu gostaria de um cavalo desses ser iniciado igual dos americanos, com potrinho, toda essa experiência que a Gil tem, assim, bem de novinho, começar para aquele esporte e tal. É muitos cavalos, muito mesmo. Então, eu sou um fã do freio de ouro, né? Então os caras perguntam, Roberto, tu nunca pensou em correr freio de ouro, coisa parecida? Primeiro que não, porque para eu ser competitivo ali eu ia demorar uns 5, 10 anos. Não é só porque tu é bom numa área que tu vai ser bom na outra. Então, tu até entender e dormir pensando naquilo, acordar naquilo. E segundo que eu sou muito fã. Então, quando chega o jornal 0 hora e tem um domingo freio de ouro, eu já vou lá na página ver quem é os competidores. Pô, o Guto de novo com 34 cavalos, o outro não sei o que. Então, tu vai vendo aqueles caras, novos treinadores aparecendo, e eu gosto de participar no freio de ouro como um fã, assim, sabe, desses grandes treinadores e desses grandes cavalos. Mas falando tecnicamente assim, vamos pegar se vivo fosse, tá? O senhor Santa Teresa. O treinamento do freio de ouro, tu conseguiria, tu acha que é possível fazer um cavalo que tem todo aquele treinamento, aquela bagagem de freio de ouro, fazer uma prova técnica como a Regis? Não, tem que ser um potro. Tem que ser potro, né? Tu pode... Não adianta pegar ele lá o campeão e querer correr. Tu pode até ganhar. E até em níveis não internacionais, que os caras... Porque é injusto com o cavalo botar ele a competir com outro cavalo que desde que iniciou a vida dele é pensando para aquele esporte. Então mesmo que esse cavalo fosse um super-homem, tu já gastou 2, 3 anos botando informação de uma coisa que não são erradas, só que são outras informações, para depois reconstruir para outras informações. Então elas não se combinam, um cavalo estar preparado dentro de uma mangueira e não perdendo a dadura e se mexer forte, para daqui um pouco fazer uma manobra de head que tem que explodir, depois tem que apagar, parece que está dormindo. Então não é justo colocar o cavalo nessa situação só para dizer assim, não, meu cavalo é completo. Isso é uma coisa antiga, até em todas as profissões é antiga. Eu acho que a gente tem que se especializar numa área e o que tu precisa é pegar informações de um outro esporte ou de uma outra área e colocar na tua. Não copiar exatamente aquele processo. Então sim, eu acredito que informações do freio de ouro vêm ajudar a heads tecnicamente e tudo mais. Mas para ser competitivo no mundo, tem que pegar aquele cavalo desde potrinho e fazer um projeto do início ao fim para aquele esporte. Muito bom. Isso entra o quesito, até a questão, a gente já debateu até a questão da morfologia e tal. Acontece num volume muito grande que o pessoal às vezes espera 2, 3 anos para daí trazer o bicho do campo para ver o que ele vai virar. Né? A gente não cuidando questão principalmente de aprumo, que a gente sabe que já pode ter a questão de dente, a questão de começar o manejo já iniciando esse cavalo já antes, visando determinada modalidade, né? E técnico também, porque quando a gente pega para manobra, esbarro. Eu dou curso lá em casa, um dos grandes problemas é assim, eu quero esbarrar. Tu tem várias técnicas para fazer esbarrar, só que é o seguinte, um bom esbarro, tu pega um potro e tu esbarra meio metro, e o certo é tu ficar 6 meses com aquilo. Então tu precisa de tempo. Eu posso fazer esbarrar um cavalo num dia só, mas para ficar sólido, para ir numa grande final de uma prova freio de ouro que for, ele precisa estar com aquela manobra um bom tempo fazendo o básico. Aí tu precisa de tempo. Como é que tu vai pegar um cavalo que está 4 anos, aí tu tem que fazer paletear, mangueira e tal. Então o interessante é botar essas técnicas bem no cedo, pouquinho, sem pressão, mas repetir, porque o cavalo é por repetição. E vai repetindo até aquilo ficar, quando tu mandar fazer a manobra, o cavalo diz assim, deixa comigo que eu sei o que tem que fazer. Muitas das reações do cavalo não é que ele não tem talento de esbarrar, é simplesmente tu olha na fotografia, quando o cavalo está com a cabeça levantada, a boca aberta, as mãos levantadas, assim, ele só está dizendo para ti, eu não sei o que é isso. Tu só correu, tirou o caixão para trás e puxou, e eu me defendi. Mas isso não quer dizer que o cavalo não tem aptidão para esbarrar. Ele só não sabe o que está fazendo ali. Muito bom. Temos pergunta, por favor. Na verdade, nós temos 4 perguntas. Uma delas já é da pergunta anterior, que a gente não respondeu ainda, que é qual a impressão técnica do cavalo crioulo no berço da rédeas, feito pelo Everson Correia. E eu não sei se... Eu espero vocês responderem e depois faço as outras perguntas para a gente não esquecer. Por quê?
porque é um cavalo crioulo sendo treinado para muitos outros. Quem domina rédeas é quarto de milha. Então é muito poucos cavalos crioulos para muitos cavalos quarto de milha. Então hoje eles estão fã e respeitam. E a outra questão é, são fortes. Eles olham a estrutura óssea e dizem assim, mas se bateu um caminhão, não, é assim mesmo. Eles acham que é inchado, não é inchado. É puro osso e muita força. Então a impressão é muito boa. O Marcel Mor Ferraz, ele pergunta se tem alguma linhagem de sangue crioulo que se enquadra mais com as rédeas. Será que seria a Marca Santos? Tem um currículo grande ali de Vamos pensar de numa família aí para citar para o Marcel? O Marcel? Olha, o que eu tenho, eu vou dizer os garranhos que eu tenho em casa. Tá? Que daí ele pesquisa e ele vai saber a linhagem. O que eu trabalho? O joio do infinito. BBL Dourado Dragão. F5 Licurgo Tapajós. Isso é utilizado lá em casa. Mas não quer dizer que não tem um remendo duro, né? Que ganhou uma Copa Querense. Então, tá aí. Sangue, e se pesquisar sangue é tudo alinhando o freio de ouro. A Vera Villanova pergunta se existe parceria do Estado em competições ou tudo é por conta do criador. Se fosse. Se fosse. Repete a pergunta. Repete. Não tem. Esse é um questionamento interessante. Esse é um questionamento interessante de se abordar, né? O pessoal às vezes pensa que um projeto desse tem recurso e na verdade é o criador que está subsidiando tudo. Eu tentei. Para esse projeto do loiro, fui com a cara e a coragem lá na Câmara da minha cidade. Tentei, mas como disse, estava em março, nós tínhamos 45 dias para arrecadar o dinheiro, isso é pouco tempo. Para um órgão levantar a grana, ele precisa ter aprovado antes essa verba para sair. Então, eles até tinham interesse em nos ajudar com esse projeto. Mas a burocracia acaba impedindo. Não tem como levantar um montante de 45 dias. Para eles, não. Tá? Mas as provas normais, o criador banca sempre. E temos mais uma pergunta da Kátia Federizi, aquela linda da Lavisu, né? Vou fazer uma propaganda aqui dela, aproveitar. A veterinária é sensacional, gosto muito da Kátia. Kátia, você é sempre bem-vinda na TV Galope, venha quando quiser. Ela pergunta, Roberto, o que tu acha da prova vaqueiro? Questões principalmente de movimento e técnicas exigidas do cavalo. Eu acho que ela também vai para a linha do freio de ouro, para a prova completa. Então, quando tu tem gado e tu tem adestramento clássico, que é esbarro, giro, troca de mão, ela começa a ser uma prova completa. Então eu acho ela super boa e uma prova difícil de fazer, ela muito inspirada no Working Cow Horse, que tem a parte do boxing, que não me lembro como se chama lá, que é a apartação, que é a parte da caixa, assim, e fencing, que é a parte da cerca, que ela é muito difícil também de fazer, complicada de fazer. Mas eu acho que ela só melhora nossos cavaleiros, só melhora entender melhor outros esportes e tal. O que eu acho muito da prova vaqueira, independente do que acontece na prova, é que o evento é gigantesco, o evento é muito bonito, o evento, os treinadores falam muito bem deles, os criadores da prova vaqueiro acertaram na maneira de divulgar, a maneira de botar todo mundo a torcer para essa prova. Então eu acho fantástico essa prova, está tendo todos os anos, parece que está crescendo cada vez mais cresce o dinheiro envolvido naquilo, né? Então, o pessoal às vezes pergunta, mas Roberto, por que tu não faz a prova vaqueiro? Eu não consigo nem fazer rédea direito, aí eu não consigo treinar outras coisas, porque eu acordo pensando em rédea, durmo pensando em rédea, sabe? Tô sempre pensando nesse esporte a nível internacional, junto com o nosso cavalo crioulo, de mostrar. Então, quando eu olho uma prova vaqueira, eu não vejo como uma prova fácil, eu vejo uma prova assim, pô, cara, tem que se empenhar ali, sabe? Então, acho um tremendo no show e as pessoas que estão ali conseguindo um bom resultado na parte, principalmente do gado e tudo mais, estão mostrando uma técnica muito boa. Show. Vamos falar do estupendo? Vamos no EG primeiro ou no estupendo? Não, o EG já deu uma... Só por causa do nosso tempo, né? Mas tu que manda, meu velho. Não, eu acho que essa parte do EG primeiro,
Aí chegando lá e toda essa sensação de prova e essa adrenalina toda, a primeira passada, a final depois e tudo, né? Eu acho que ilustrar mais um pouco essa experiência que vocês tiveram juntos lá. E aí depois já linka já na ida, na sequência do estupendo Marca dos Santos, aí levando o nome da cabanha, né, do Afix e tal. Então, pra gente discutir essa questão primeiro do EG, né? Lá o momento, a adrenalina de passada e depois o estupendo. E se existe troca de experiência, porque tu está num lugar que tem os melhores treinadores do mundo, eles estão lá. Então, e se tem no bastidor essa troca de experiência ou até de observação de olho, se aproveita também isso, como é que é, Roberto? A parte é essa... tu chega, tá com o cavalo ali e tu tem regras. Então o único que podia encostar na mão no cavalo era eu e minha esposa. Minha esposa estava num papel de groom, né? Então ela era minha ajudante. Então tu já te choca por ali, né? Porque tu não pode dizer, ô Gil, dá uma seguradinha aqui, é desclassificado. Tu imagina? Então a gente fica muito assustado. Eu fiquei resfriado lá, tu não pode tomar uma Neosodina com dor de cabeça. Então, o atleta não pode tomar qualquer tipo de medicamento. Tu tem que ir lá na central da ambulatório dos atletas e ver qual remédio tu pode tomar. Então, isso daí te assusta, mas de uma certa maneira tudo faz sentido, tudo tem uma explicação, mas tu tem que andar no trilho, profissionalismo a alto nível. E então, toda essa equipe de como auxiliar, que horas treinar, como ver. Depois a parte dos times, claro, tu tá livre para ver eles treinar, mas cada time é seu time. Entendeu? Ninguém chega aqui, ó, vou te contar um segredo. Não. Mas o cara tá treinando ali, a gente vai direto na arquibancada, vai ver os melhores treinando e tudo mais. E algumas reações até, o time brasileiro tava treinando e, poxa, nosso treino fluiu muito. E aí quando tava fluindo assim, veio o Franco, o Thiago Bochá, uns caras experientes já nisso daí. Eu falei, ó, cara, não te ilude, porque a gente tava com países mais fracos treinando. Então tu tava grandão aqui, tu não tava nos Estados Unidos treinando aqui. Entendeu? Não tava Itália treinando junto aqui, tava outros países. Então, às vezes tu fica te achando e tal, quando tu chega, o tiro é mais... Então, a gente ia lá assistir o treino dos americanos para ver como é que realmente era diferente e tal. Então, isso daí é muito legal, essa parte técnica, é cheio de regras, tá? E tu tem que ler elas todas, mas ali o time brasileiro se uniu muito, o Loiro tinha um time gigantesco que estava sempre ajudando e pesquisando e vendo. Então, são infinitos detalhes. É um programa só de falar dos bastidores da WEG que realmente eu senti como um desenvolvimento humano. Ele me transformou num melhor profissional e eles estão realmente preocupados com o bem-estar do cavalo e isso o giro, por exemplo, tu não pode dar mais de 6 giros. Então, quando a gente ia treinar giro, a gente chamava o groom, que era a Paula, ou alguém veterinário da nossa equipe, sentava lá e tu começava a amolecer um pouquinho. Então, quando tu girava, quando chegava no 5, o cara gritava para tu parar. Se tu gira mais de 6 vezes, tu leva uma advertência e se faz a segunda advertência, tu é desclassificado. Então tu pensa muito bem no que tu tá fazendo lá, né? Chega assim, vou treinar. Não, calma, senta, pensa 30 minutos, vê como que tu vai treinar, quantos minutos tu vai andar passo, quantos minutos tu vai... E tu tem um tempo limite para treino também. Tu tem 1 hora e 20 minutos para treino e era isso só. É legal, um desenvolvimento humano. E uma coisa que eu achei muito bacana, eu consegui acompanhar trabalhando e a telinha ligada, né, olhando as provas lá. Uma coisa que eu achei bem positiva foi que tu deu algumas entrevistas lá para os americanos, né? Foi. Pô, os caras, chamou a atenção dos caras, né? Eles queriam saber, né? A gente... Chegou a dar entrevista? Não, acompanhei a entrevista dele, mas não para televisão. Foram algumas, né? Não foi bastante. É que é o Loiro. Não foi a minha performance como treinador. Adoraria falar que... Mas era o Loiro, era muito diferente ele, se destacava completamente, o cavalo com estrutura óssea. Os americanos mesmo chegavam e falavam, cara, como é que pode um cavalo com uma estrutura tão forte ser tão leve? Eles não entendem isso. Ou é percheirão forte, ou é ossinho fino e leve. Agora esse cavalo tem tudo. É uma leveza na pista e a estrutura óssea, né, o canelão e tudo. Então eles não entendem como que isso é possível. Isso é muito legal. E o Loiro, dentro da raça crioula, ele também já é um cavalo diferenciado pelas crinas, pelo cuidado que ele teve. Então os caras queriam saber, se a gente tivesse um potinho de água dizendo que aquilo que dava as crinas compridas, a gente se aposentava. Com certeza. Em relação a essa adrenalina durante nós fomos trabalhar, até agora nós não conseguimos comemorar o nosso feito. Porque é um foco
sabe? Todo mundo tinha uma função ali, não errar. Chegamos até aqui, nós vamos chegar até o final, não podemos errar. Então, realmente, só dois tocavam no cavalo. Aí eu conversava com o Roberto com a mão assim, parecia uma estátua. Assim, meu Deus, não posso tirar as mãos daqui, porque não podia nem apagar. Ó, vai lá, meu filho, vai lá e dá uma corrida. Não. E as pessoas da equipe, a equipe do Loiro é imensa, assim, a torcida dele que estava lá. E o interessante é que a equipe brasileira, além do Loiro, claro, tinha outros quadros de mídia ali. Né? Daí estavam representando o Brasil, mas a união em relação ao Brasil, na hora que entrava o Loiro, era todo mundo loiro. E sobre a comemoração, nós vamos fazer. E é importante a gente ressaltar aqui que essa questão de só duas pessoas, só tu, né, e tua esposa poderiam tocar no animal, isso é muito importante, porque num VEG passado nós tivemos um cavalo brasileiro desclassificado por isso. Por causa disso. O único conjunto brasileiro, né, cavalo e cavaleiro, a disputar 2 VEGs. Exatamente. Exatamente, por enquanto, daqui a pouco. Vai saber. Vai saber. No fim nem conseguiu disputar, né? Foi, mas não conseguiu disputar na segunda vez, né? Tá bom? Vamos para os finalmente. Estupendo. Bom, eu te falei, o nosso horário está correndo, né? Nós estamos estourando. 5 minutinhos, né? Vamos lá, então vamos para encerrar, vamos dar uma faladinha do Estupendo que não podemos deixar de falar. Claro, Estupendo Tá nos Estados Unidos. Estupendo correndo, Rédea de Ouro. Não, ele já tinha descolado o Estupendo. Começou, não tem muito tempo, né? Eu falo demais. Não, não é reloginho. Não é tem pergunta, né? Nós vamos negociar 15 minutos. Estupendo, Rédea de Ouro. O Renato me toca aquele cavalo. Eu disse, não é isso que eu estou vendo, meu Deus, voando baixo, o que é isso? Aqui bancada toda, a galera toda voando, sabe que aquilo? Que orgulho, marcação, voando, era tudo que eu queria. O que disseram? Passa direto, não corre a segunda prova. Para ir para os Estados Unidos, né? Então, o Estupendo fez uma carreira muito forte, é do meu grande amigo, o Rodrigo Minotauro. Então, ele entrou nesse cavalo porque ele viu que ele poderia ser um cavalo que poderia me ensinar muito diferente do Licurgo, que é cavalos mais velhos. Estupendo vem no outro setor, que é Potro do Futuro, que é um outro jogo. E aí realmente fez no Brasil várias provas boas e teve essa Rédea de Ouro, que realmente foi a maior nota nos últimos 2 anos, né, recorde de pontuação e tal. E aí todo mundo se entusiasmou, vamos ter que levar para os Estados Unidos, Então a gente ganhou ali o Rédea de Ouro na categoria Potro e depois fomos para os Estados Unidos e fomos lá no Potro Futuro. Bom, no Potro Futuro a gente andou bem e tudo mais, mas teve tudo muito em cima. Então, entre levar ele descansar e o requisito Potro não foi levado muito em consideração. Entendeu? É diferente de levar um cavalo já estruturado, um cavalo maduro e tal. Um cavalinho de 3 anos, ele se atrapalhou lá na prova. Eu me atrapalhei também, porque eu estava achando que ia encontrar que a gente estava com uma sintonia e estava diferente. Então foi um aprendizado gigantesco. A gente não ganhou, não chegou perto dos resultados que eu queria ter em prova. Mas o aprendizado foi muito, muito grande. De novo, o crioulo lutando lá numas maiores provas do mundo de rédeas, está ainda nos Estados Unidos, a princípio vai correr agora no Derby em junho. Então eu acho que tendo resultado ou não tendo resultado, tu tá sempre pegando algo positivo, desde que tu não desista. É só não desistir. Então, às vezes tu dá um golpe aqui, levanta, vai de novo, o outro tu fica... O meu professor ensinou, Roberto, para treinar cavalo tu não pode nem ficar muito feliz e nem muito triste. Isso não faz bem pro cavalo. Então, por mais que tu ganhe uma das maiores provas, comemora e tal, mas aquilo não pode te levar ao auge. E quando tu leva não alcança os resultados que tu achou que queria alcançar, tu fica triste, tu quer abrir um buraco na hora da prova e enfiar na cabeça ali dentro, ficar... Porque é o seguinte, né, Estupendo, Márcio Santos foram para outro... Cara, não é ir lá competir no Lamy. É pegar um avião e ir para os Estados Unidos, entendeu? E aí tu te atrapalha, então é algo e todo mundo torcendo e tu fica com uma responsabilidade com todo mundo que torce com a raça crioula, com a criadora do cavalo, com o meu amigo que investiu no projeto. Mas aquilo te torna mais forte, enfim, Estupendo
está aí numa página aberta, está indo nos Estados Unidos competindo e vamos continuar com muitos mais marcas do Santos indo para o exterior. Mas o cavalo na vida do Rodrigo também, né? Rodrigo Minotauro. Tem o Rogério, né? Tem o Rogério e o Rodrigo, Rodrigo e o Rogério. É novo também, né? Ele é potrinho, fez 4 anos. Não, digo, ele não tinha esse contato com o cavalo. O Rodrigo? Não. Mas é que teve, ele pegou e a história do Rodrigo é simples, ele ganhou um cavalo de corrida de presente. E um mestre meu de jiu-jitsu, Walter Matos, falou assim, cara, tô com o Rodrigo Minotauro aqui, eu preciso que tu fale com ele. O que foi, mestre? Não, ele vai te contar. Daí ele pegou e me contou o que estava acontecendo com o cavalo de corrida, que eu nem vou falar aqui. Aí eu falei, para de montar que tu vai te matar. Porque aquilo vocês vão morrer. Então vem aqui em casa, eu te dou um kit. De corrida é pra correr. Pra correr. Aí tu imagina, o cavalo não sabe andar pra trás. Pra frente, com aquele braço do animal, ele não deixava ir pra frente. Pra baixo não vai, porque tem a terra, né? Pra onde é que ele ia? E ele, o cavalo empinando, e disse, cara, eu acho que tem algum problema. Eu falei, não, eu não acho, eu tenho certeza que tem um problema. Então, então eu vou te dar um kit de sobrevivência. O Rodrigo já gostava de cavalo e tal. Então, quando ele recebeu o kit de sobrevivência no esporte de rédeas, ele apaixonou. Esbarrou, girou. Quando o Rodrigo foi a aula, eu preciso emprestar um cavalo para ele montar. Qual o cavalo que emprestar? Foi loiro, né? Foi loiro. Não, o que tu quer? Pensa comigo. Tu quer ser famoso porque o Rodrigo Minotauro se quebrou na tua casa. Não, né? Não, notícia. Ninguém conseguiu quebrar o cara no UFC, agora lá em casa vai ser que eu preciso de um cavalo de confiança, que é o cavalo loiro. Vamos para as perguntas? Corta pra cá, gostei disso. Então, eu tenho algumas pessoas que eu quero agradecer aí, que também estão nos assistindo. O Marcel de Souza, a Cabanha Martins de Novo Hamburgo, nosso amigo Lucas Turra, o Evandro Amaro, que mais cedo falou que está orgulhoso, porque ele tem lá em Floripa um Marca do Santos que já está treinando. Evandro, diz pra gente o que esse animal está treinando, se é rédeas, se é laço, o que ele está fazendo, a gente quer saber, ficou curioso. Tem o recadinho da Miriam, que disse, lembrando que na UEG a torcida brasileira não deixou a desejar no ambiente americano, a prova foi linda e a torcida foi espetacular. Eu acompanhei de casa pela net e era de chorar. Ela disse, a gente gritava muito, foi muito emocionante. E tem uma pergunta, que eu acho que para fechar o programa também, né? Depois que os meninos decidiram terminar, mas das perguntas aqui a gente encerra, é uma pergunta que até eu queria ter feito, né? Porque eu fico pensando, em algum momento foi tosada a crina do Licurgo? Ela pergunta aqui, qual o segredo dessa crina? Dedicação, cuidado, genética? Como ela ficou daquele jeito? Bom, nunca foi cortado, tá? A manutenção, não, o cuidado é shampoo, lavar, condicionador, tudo que uma mulher faz nos cabelos, porque eu queria ter um cabelo que nem aquele, que eu brigo muito com os meus. É feito no cabelo do Licurgo ou dos outros animais lá de casa. Então é shampoo bom, condicionador e máscara. E é trançado. Lava, deixa solto, né, por 2 dias, depois trança, fica trançado. Aí tem uma sequência assim. Tem que ficar massageando as fibras. Coitado do Isaac, que sobrou muito. Coitado. Direito, Ô Roberto, eu tenho certeza de uma coisa. O dia que ela quiser que... vamos cortar as crinas dele. Se fizer os mechinhos e vender, olha, dá pra comprar uns 4 Licurgo. Compra o grande cabelo do centro. O trabalho esse eu escutei uma vez do Isar, né? Eu tava aí saindo, ele tava lavando o cavalo, quando eu tava saindo, chegou alguém falando, como é linda essas crinas, o Isar baixado, é porque não é tu que lava. É porque não é tu que lava. É isso aí que faz um grande projeto acontecer, né? Desde como é o nome do rapaz? Isar, que tava lavando, Isar. Todos, né, cara? Mas antes do Isar é bom salientar que essas crianças não saíram lá de casa. Tive outros braços direitos cuidando. Muitos, Então, todos que passaram, a equipe, então é desde que limpa a cocheira, desde que dá a comida, desde aquele que lava o cavalo, que era o Maninho, que é Manuel, conhecido como Maninho. Ele e o Isar eram uma ciumeira por causa das crianças daquele cavalo. Ele vai para lá pro sul rédeo, vai lá, mas o Isar tá cuidando lá. Então é uma equipe. E agora, já está terminando, gostaria de agradecer todos os parceiros, todos aqueles que compraram o Mata Santos. Evandro, sucesso para ti, Mata Santos. Todos
sabe? Os amigos, a minha família, que é a base de tudo, né? Não estão aqui, mas estão me assistindo. Eu só sou o que sou pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, né? E pelos meus amigos. E agradecer a todos que embarcaram comigo nessa loucura da WEG e dizer que Marca dos Santos, ela existe, continua existindo, só que com menos quantidade, com mais qualidade, e que o próximo projeto para Marca dos Santos é Itália. E o seu Renato que se prepare. Entrou uma coisa aí, cara. Sensacional. Bom, na verdade, o Evandro respondeu. Ele está treinando rédeas e ele pediu para te lançar um shampoo F5. Boa. E Giovanni Machado, obrigado pela audiência. Aí fica conosco, já está terminando, mas breve tem mais. Isso aí. Roberto, meu amigo, cara, obrigado de novo. Obrigado para vocês, é uma honra estar aqui. Muito obrigado por tudo, obrigado por todo mundo que tem nos ouvidos aí. Com certeza a gente vai voltar aqui com mais aventura. Com certeza, gente. Né, tio Max? Só agradecer hoje, né? Sensacional a presença de vocês dois. Engrandeceu e muito, né? O segundo Pelos de Procedência. Aqui a gente também tem o braço direito, que é o Robson, que faz toda a operacional, não aparece na câmera, mas tem ele também. A Karen, né? O Alegrete. Nosso supervisor. O nosso supervisor, o Edson Corrêa. E até eu já vou convidar o pessoal de casa, porque eu sabia que isso ia acontecer. Pelos de Procedência agora vai passar a ser quinzenal. Eu falei que não ia durar muito esse negócio mensal. Não durou nem um mês. Quem sabe no dia 23 a gente anuncia que ele seja semanal de volta, né? Mas dia 23 de maio, 2 ilustres convidados também. O Everson Corrêa, né? Conhecido como Cachoeira, ferrador. E acredito que muito possivelmente na presença dele, o médico veterinário Flávio Ribu, também dando uma atenção extremamente importante à parte do aparelho locomotor dos equinos. Então vamos tentar fazer essa dupla se unir aqui na nossa bancada, convidar o pessoal de casa dia 23 de maio, 20 horas, Pelos de Procedência ao vivo também na TV Galope. Então da minha parte, Rodrigo, obrigado, dona Giovanni, Roberto, a casa é de vocês aqui a hora que quiserem, né? A gente está à disposição dos amigos aí. Obrigado, então. Com certeza. Então tá, vamos encerrando. Vou pedir pra Karen também se despedir, né, Karen? Por favor, corta pra Karen. Ele gostou disso aqui? Gostei disso aí. Ele gostou. Então, muito contente, eu e o Robson aqui, idealizadores da TV Galope, de receber essas duas pessoas incríveis aqui conosco e os nossos meninos queridos que estão aumentando o nosso conhecimento consideravelmente. Espero que, então, no próximo episódio, né, vamos pensar em episódios, é quase uma série, Pelos e Procedência, vocês estejam conosco mais uma vez, participando de assuntos tão bacanas desse mundo do cavalo. Beijo a todos, boa noite. Boa noite. Então tá, vamos encerrando. Muito obrigado, Giovanni. Roberto. Obrigado, parceiro. Obrigado. Meu irmão Max, baita programa. Obrigado ao pessoal de casa que nos prestigiou nessa noite, né? Obrigado, Papai do Céu, por nos proporcionar isso aqui, né? Isso aqui vai ficar pro resto da vida, é uma benção. Tá louco? Muito obrigado mesmo. Fazer um convite especial a todos, que na Casa de Cultura de Bagé, a partir do dia 30 de maio, vai ter início, vai ficar por 15 dias, uma exposição em homenagem aos 85 anos de Wilson Charlat de Souza. Casa de Cultura, Bagé, uma exposição com os troféus que ele ganhou, as encilhas, fotos, muito material. Então está sendo organizado pelo Pablo Souza, e eu não vou recordar o nome da curadora agora da Casa de Cultura. Peço desculpa para ela por essa ato falha, mas eu lembrei que eu precisava falar isso. No dia 29 vai ser a inauguração do evento, se Deus quiser, nós queremos um coquetel de lançamento, nós vamos estar lá se Deus quiser, mas aberto ao público a partir do dia 30 de maio. Então o pessoal que for a Bagé e quiser passar na Casa de Cultura, vai valer muito a pena, porque são 85 anos do tio Wilson aí fazendo aí, nosso primeiro freio de ouro, Centauro do Rio Grande. Destacando a parte da família, né? Todo o empenho do Pablo, neto do seu Wilson, de fazer essa homenagem. A homenagem bacana em vida, né? Essa é a mais bonita, né? Com certeza. E de todo o carinho que ele tem com o avô dele, né? O ícone do cavalo crioulo, o seu Wilson. Então o pessoal de Bagé, o pessoal que for visitar lá, vai ser um ganho, né? Com certeza. Eu digo por experiência própria, de passar uma manhã com ele, embarcar no carro e chorar muito depois, porque eu tinha o sonho de conhecer o seu Wilson, foi proporcionado pelos guri do Pelos aqui. E eu digo assim, ó, vale a pena
cada segundo de estar lá. O pessoal que depois não for no dia 29, que vá ver, ter acesso à história do seu Wilson Souza, com certeza vai ter um ganho muito grande nessa questão equestre. Tá bem? Obrigado, querido Robson. Obrigado pelo carinho aí, parceria. E até o próximo dia 23. Estamos aqui de volta então. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite.